Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais a sua vida. Que as bênçãos do Altíssimo jorrem aí. Que Deus derrame favor, uma unção de favor sobre você. Que você tenha um dia maravilhoso, um final de semana maravilhoso e que você possa ser dirigido, guiado pelo Espírito. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos. Ciência dos tempos. Para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Então, da tribo de Issacar, alguns da tribo de Issacar tinham cerca de 200 líderes, tinham um discernimento, uma capacidade de discernir, de entender os tempos, a ciência dos tempos. E eles tinham a liderança daquele povo e também eles foram e se aliaram a Davi e foi muito importante. Né? Aquele foi um período que Davi precisava de pessoas com esse discernimento, com essa capacidade de entender o momento. E nós precisamos pedir isso a Deus. Quando eu vejo José discernindo, interpretando o sonho do faraó, e ele sabia o que tinha que fazer nos primeiros 7 anos. Porque depois daqueles 7 anos de fartura, viriam 7 anos de escassez. Então ele discerniu, não só interpretou o sonho, mas ele entendeu o que era preciso fazer naquele momento. A capacidade de discernir os tempos, ela tem a ciência dos tempos, ela trabalha com antecipação, ela se antecipa, ela começa a agir antes, porque ela não está vivendo uma vida jogada, solta. Ela tem foco, ela tem direção, ela tem discernimento, ela sabe onde ela deve estar, onde ela não deve estar, e o que cabe fazer e o que cabe não fazer. Na pandemia, o Senhor nos deu a visão para aquele momento. Primeiro, que nós tínhamos que resistir firmes e continuar orando, intensificando, e graças a Deus, nós já temos uma rotina. Toda semana, nós temos trabalhos de oração, todos os dias, períodos de oração, espaço de oração, intercessores, grupos de intercessão. Essa é uma área que nós investimos muito, na palavra e na oração. É o nosso foco. Você vai ver
um tempo longo dedicado à palavra, dentro de um culto, e à oração. Os grupos de intercessão chegam mais cedo e se reúnem e vão orar, e temos dias de jejuns voltados para trabalhos específicos, para a igreja, para as pessoas que nos pedem orações. Então, isso é estar pronto. Sabe o que é você estar pronto para os desafios que chegam? E na pandemia, eu disse, quando tudo começou, eu disse, nós vamos intensificar com cultos e orações. Se nós já oramos, vamos orar mais e vamos, com toda a força, realizar mais cultos e suprir tudo e cercar tudo que pudermos. E uma outra coisa, eu disse para minha família e para a parte interna. É hora de plantar, não é hora de comer semente, não. É hora de fazer o que Isaac fez. Então, cada um de nós precisa dar um passo de fé mais ousado. Então, nós vamos doar com muita generosidade, ainda mais generosidade e agressividade. Nós temos que ser mais radicais agora, mais agressivos na área da oração, da palavra, dos cultos e da doação. Porque nós precisamos. Eles queriam fechar tudo, estavam fechando tudo, e as notícias não eram boas. E isso mudou a nossa vida. Mudou mesmo, foi um divisor. Tanto que as pessoas falam desse período, muita gente com pesar. Mas para nós, apesar da batalha, foi um período de muito crescimento, desenvolvimento, e nós tivemos a oportunidade de mostrar a nossa fé. Não nos acovardamos, porque nós estávamos firmados, estamos firmados no Senhor, na rocha. Isso mudou. E aquela doação generosa, né, as doações, não só de vida, de tempo, mas de dinheiro que todos nós fizemos, foi atraindo um suprimento e provisão para nós, e com isso o nosso povo foi sendo cada vez mais abençoado, porque quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto mais você doa, dá e ser-vos-á dado. Em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e derramada. É o que vai voltar. Então, nós discernimos, Deus me deu a visão clara para aquele tempo, o que nós deveríamos fazer. E isso mudou nossa vida. E eu venho falando agora, inclusive, sobre essas eleições, tanto que a nossa Casa Firme, nós temos feito, né, intensificado e temos feito mais voltado para a nação, para essas eleições. E a nossa ceia do mês de outubro, nós vamos fazer assim. Vamos abrir sábado, o jejum, o nosso culto. Vamos celebrar a Santa Ceia e não vamos parar. Vamos orar a madrugada toda. E aí às 6 horas, 6 da manhã, eu vou retornar no domingo para dar início ao encerramento. Após uma noite toda de oração e jejum, porque nós vamos ficar em jejum. Vamos abrir às 19 e só vamos entregar quando nós fecharmos o trabalho. Em favor da nação, em favor da manutenção dos projetos de conquistas, obviamente, mas em favor da nação, das eleições. Porque é discernir os tempos, a necessidade do momento. Não viver uma vida solta, entender o que aquele momento exige.
E os da tribo de Issacar, esses líderes, eles tinham essa capacidade de discernir o que eles tinham que fazer naquele momento. Nós vemos José, um grande exemplo, Daniel. Daniel decidiu não se contaminar, ele entendeu o que aquele momento exigia. Uma consagração maior. Ele entendeu. E assim você vai vendo nas Escrituras, né, pessoas que discerniram o que deveria ser feito naquele momento. Porque quando você realmente está atento ao que o Espírito está dizendo e você toma as decisões certas, você se antecipa. Quem se antecipa, obviamente, está saindo na frente. E nós temos que buscar isso aqui para a nossa vida. Ter visão de futuro, a visão do Espírito, a ciência dos tempos, discernir os tempos. Nós podemos ver em toda parte. Nós caminhamos para o final dos tempos. Nós estamos nesse momento da história que é seríssimo. Nós vemos o tempo sendo abreviado, como a palavra fala. Nós vemos o amor de muitos se esfriando. Nós vemos o pecado. Eu ouço coisas que, não, às vezes, você para e pensa, meu Deus, isso não parece real. Mas está acontecendo. Está acontecendo. E isso é no mundo todo. Não tem para onde correr. Para onde você for, é uma perseguição religiosa que cresce, esse trabalho demoníaco, essa força demoníaca, tomando conta de tudo para roubar, para tomar a mente das pessoas, para roubar as liberdades, para destruir com a família, para arruinar com tudo que está relacionado a Deus. É impressionante o ódio pelas coisas de Deus, mas aí você vê que é uma força maligna. É o que diz a Bíblia. O diabo está em fúria. Está em fúria porque ele sabe que o seu fim está perto, como está escrito. Então nós precisamos aqui, sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Nós temos que fazer essa oração. Senhor, nos ensina a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Nos ajuda a discernir o tempo, o momento e nos posicionar. Nós precisamos. O Senhor nos dê a ciência dos tempos, nos dê discernimento, nos dê visão, para que possamos tomar as decisões certas. Porque você, sendo guiado pelo Espírito de Deus, tendo discernimento, você se antecipa. Você se prepara para aquele tempo, que foi o que José fez. José se preparou a nação para um tempo que viria. É possível perceber que esse tempo de fome que José viveu tá chegando. A gente já percebe os primeiros anos de fome. Mas essa fome, como está escrito, ela é espiritual. Obviamente
que nós vemos o reflexo das escolhas erradas, porque o mundo jaz no maligno. E pestes, e guerras, e ódio, e confusão, e loucura, e ditadura para todo lado. Nós podemos ver. Mas o Senhor disse, Jesus falou, que estaria conosco. E disse, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, olhem para o alto, porque a redenção de vocês está próxima. Jesus vai voltar. Tudo que fizer, faça bem feito. Pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. A hora é agora. Para fazer o que tivermos que fazer e da maneira certa. Se volta para Deus. Se joga nele. Busca o discernimento. A ciência dos tempos. Como José, Daniel tiveram. Para que você possa se preparar, para que você possa estar no lugar que deve estar, na posição que deve estar. Como José que encheu os celeiros. Nossos celeiros precisam estar cheios. E corre mais rápido, nem sempre ganha corrida. E o guerreiro instruídos não alcança o sucesso. Tudo depende de estar, de se estar no lugar certo e na hora certa. E como é que eu vou estar? Na hora certa, no lugar certo, no momento certo, se eu não for dirigida pelo Espírito. Se eu não estiver atenta ao que o Espírito está dizendo. Se eu não estiver sendo guiada por Deus. Eu vou me perder. Tem muitas vozes, como disse Paulo, e cada uma tem um significado. E a voz que você der atenção é que vai guiar a sua vida. Por isso que você, agora, mais do que nunca, tem que se voltar para o Senhor e dar ouvidos à voz certa, à voz do Espírito. Os príncipes de Sacar estavam com Débora. Sim, Sacar também estava com Baraque. Eles o seguiram rapidamente até o vale, entre de ferro. E Sacar estava junto. Discernindo que aquele era o momento da libertação, era o momento de avançar. Rubem estava lá, distraído, dividido, se discutindo coisas, dividindo. Coloca lá no momento certo, age na hora certa. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. Em seguida vos darei governantes de acordo com o meu coração, que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento como bons pastores. E nós temos que discernir. Agora é a hora de nós escolhermos, dirigidos por Deus, guiados pelo Espírito, governantes, autoridades, que vão nos governar, como está aqui, ó, com conhecimento, líderes segundo o coração do Senhor, que temam o Senhor, que têm conhecimento e entendimento. Vos darei governantes de acordo com o meu coração. Agora, seja feito conforme a sua fé. Quais os governantes que estão alinhados com a vontade de Deus, com os valores e princípios do reino? Quais os governantes que estão falando a língua do Senhor? Que temem a Deus e amam o que Deus ama. A vida, a família. Não podemos reclamar. Agora é a hora. Esse é o momento
de discernir, de ter aqui muito claro dentro de nós. Muito claro. Esse é um tempo decisivo. E nós precisamos ter a ciência dos tempos, como sacar, para nos posicionar. Porque não adianta reclamar depois. Eu lhes darei. Só que não é o Senhor que vai lá votar. Não é Ele. Ele não vai interferir. Nós não somos robôs. E somos nós que temos que abraçar esse discernimento, essa capacidade. Que o Senhor dê a você e a todos nós a ciência dos tempos. A capacidade de discernir o momento em que estamos, para que possamos fazer escolhas corretas, estando no momento, na hora certas, o momento certo e a hora certa, fazendo a coisa certa, para a glória do Senhor e um futuro de bênçãos. Busque discernimento e tomar para ver além. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida abençoada, amada, que está conosco. E eu peço que o Senhor dê para todos nós a ciência dos tempos, a capacidade de discernir, a visão, o entendimento. Guia-nos, Espírito Santo, dirige a nossa vida e nos ajuda a entender qual é o momento, qual é a hora e agirmos da maneira certa. Nos ajuda, é o que está escrito, nós precisamos estar, é no momento e na hora certas. Nós precisamos fazer a coisa certa, o que o momento pede, o que aquela hora pede. Nós precisamos discernir como José discerniu e se antecipou, como Daniel discerniu e antecipou. Nós precisamos, Senhor, porque quem tem visão, quem tem discernimento, a ciência dos tempos, age no momento em que tem que agir da maneira certa. Eu oro para que o Senhor visite cada vida, cada coração e venha dar clareza, iluminar o entendimento, dar discernimento, Senhor. É o que eu peço. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de vitórias. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Mentes sábias, empreendedoras, poderosas. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que discernimento esteja chegando. Que o Senhor dê discernimento à ciência dos tempos para o nosso povo. Que o Senhor possa dirigir a nossa vida, Espírito Santo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde nós estamos hoje, a reunião do Deus que Sara. Amanhã às 19 horas, nós vamos abrir o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, vamos realizar uma reunião poderosa e vamos continuar, entrar na madrugada e vamos dar início ao encerramento às 6 de domingo, às 6 da manhã, em jejum, por todos que fizeram os projetos, obviamente, que é o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, mas pela nação, por essas eleições, e vamos estar durante todo o dia focados em oração, porque nós entendemos que o tempo exige. Junte-se a nós e vamos orar. Conta com a gente,
E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Quanto vale uma alma? Qual o seu propósito de vida? Não é o que fazemos de vez em quando que traz resultados, mas sim o que fazemos constantemente. Nós somos o Ministério Mudança de Vida, a mudança permanente, uma luz no fim do túnel.